Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Edi Martins e gostaria de oferecer a você pequenos vídeos falando acerca do Evangelho de Cristo. Trata-se de um curso básico para aqueles que estão iniciando sua carreira no discipulado e também para aqueles que desejam fazer um curso de teologia e não têm condições de pagar. Nosso objetivo aqui não é fazer uma exegese bíblica, uma hermenêutica textual, não. Nosso objetivo é alcançar a verdadeira essência da mensagem que Cristo deixou. Trataremos sobre Mateus, Marcos, Lucas e João e todas as mensagens e palavras deixadas pelos nossos apóstolos acerca daquilo que Deus queria para a nossa vida. Me perdoe desde já os barulhos externos, nós estamos gravando isso, fazendo um vídeo bem amador, mas gostaríamos que essa mensagem alcançasse o seu coração. Então nós iremos falar sobre o que é Evangelho, porque esta palavra está em moda. Muitas pessoas têm utilizado, e os cristãos na sua grande maioria, mas a maioria deles não sabe de fato o que é a essência, qual é a aplicação e o verdadeiro significado desta palavra, que peso isso traz para as nossas vidas. Antes de iniciarmos de fato ou tentar definir o que é Evangelho, nós precisamos saber e entender o que ele não é. Observe que, apesar da Bíblia nos trazer informações históricas, o Evangelho vai muito mais além disto. As informações trazidas a, a todo instante sobre a nossa vida. Internet, WhatsApp, outdoor, em vários lugares. Nós ouvimos informações acerca do Evangelho. Mas isso não é, de fato, a essência do Evangelho. Tem pessoas que estão cheias de informações, mas não têm a garantia desta salvação, porque o Evangelho vai além das informações que temos acerca dele. O Evangelho de Cristo não é apenas um conjunto de ensinamentos acerca da pessoa de Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João deixaram esse legado, mas o Evangelho vai além de um conjunto de ensinamento. O Evangelho de Cristo tem o objetivo de ajudar as pessoas, resgatar as pessoas, ajudar as pessoas, mas ela não pode ser vista como um livro de autoajuda, uma mensagem de autoajuda. Lembre-se, apesar do Evangelho ajudar as pessoas, ele ultrapassa o limite da visão de um livro de autoajuda. O Evangelho também não é apenas uma religião, como muitos acreditam. Apesar do Evangelho ter a função de religar o homem a Deus, mas a essência do Evangelho ultrapassa o sentido de religião. No Evangelho, podemos encontrar resposta para as nossas vidas e solução para os nossos problemas, mas o Evangelho também não é apenas uma maneira de resolver os nossos problemas. A melhor maneira que temos para definir o que é Evangelho é pela sua definição teológica. O Evangelho, a palavra evangélico, o termo evangélico vem do grego. Ele significa boas novas. É usado genericamente para relatar boas notícias a alguém. A exemplo disso, nós temos Lucas, capítulo 2, versículo 10, que diz: Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Evangelho é a própria pessoa de Cristo, não apenas a mensagem de Cristo, mas o Evangelho é a pessoa de Cristo. Cristo sabia a importância dessa mensagem acerca dele, e ele ordenou os seus discípulos em Mateus 28, dizendo, portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que esta mensagem comunicaria às pessoas? Esta mensagem comunicaria o cumprimento de uma promessa. Desde Adão, quando eles pecaram, Deus estabelece então um plano de salvação, porque Adão desobedece a Deus, perde esta comunhão. Então Deus garantiu de que restauraria a humanidade. A mensagem do Evangelho, sendo o próprio Cristo, é de uma prova
um cumprimento de uma promessa. O Evangelho é perdão. Ao pecar, o homem se distanciou de Deus e perdeu a condição de justificação, de redenção. O Evangelho, então, vem restaurar, vem limpar, apagar o pecado da humanidade, para que tenhamos o direito de entrar na vida eterna. O Evangelho é substituição de morte. O pecado nos sentenciou à morte e à morte eterna. Cristo, ao instaurar o Evangelho em si mesmo, através do seu ministério na terra, ele está nos comunicando de que ele substituiu a nossa condenação. O Evangelho de Cristo, ele é um estilo de vida. Observe que nós já dissemos que o Evangelho não é apenas uma mensagem, não são relatos históricos, não é um conjunto de informações acerca de Cristo. O Evangelho é estilo de vida. Precisamos, de fato, identificar a mensagem, a essência do Evangelho e analisar a que distância estamos do Evangelho. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo em nós. Ao ver Cristo em nós, através das nossas atitudes, das nossas práticas e nossas ações, as pessoas estão vendo o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus, conforme diz Romanos 1,16. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. O poder traz transformações, o poder traz mudança. Observe que hoje precisamos definir a diferença entre o Evangelho e os evangélicos. O Evangelho, já como já dissemos, é essência, é estilo de vida, é restauração, é perdão, é reconciliação, é mudança. Já os evangélicos, onde muitas pessoas confundem evangélicos com o Evangelho. E por isso decepcionam, abandonam e largam a fé. A melhor maneira que eu tenho para explicar quem são os evangélicos são os verdadeiros consumidores da fé. Olham para a igreja como se fosse um supermercado. Procura onde está oferecendo a melhor promoção, melhor preço, melhor produto. Entra no mercado, procura nas prateleiras, nos corredores, aquilo que melhor lhe agrada. Vê quais são as opções, vai no caixa, paga, vai embora. Não tem compromisso, não tem responsabilidade. Assim são os evangélicos. Usufruem, recebem, exploram aquilo que o evangelho traz como benefício, mas não assumem nenhum compromisso com eles. Envergonham o nome de Cristo, envergonham o nome da igreja e dificultam o crescimento da obra do Senhor. Os evangélicos não é o evangelho. Evangelho é Cristo. Evangelho é a essência. Por isso temos que ter cuidado, porque hoje vemos por aí pessoas que estão tentando persuadir multidões para que sigam esse falso evangelho. Um evangelho fácil, um evangelho barato. Diante disso, não podemos dar ouvido a espíritos enganadores que anunciam doutrinas de demônios. Como seguidores de Cristo e testemunha dele na terra, devemos defender o evangelho genuíno a qualquer custo, mesmo que nos cause aflições. Temos algumas curiosidades acerca do evangelho. Entre elas é a palavra, quantas vezes a palavra aparece? São 66 vezes, 76 vezes. E o seu sentido principal é a salvação. Embora ela sofra algumas variações, mas a salvação é a essência que essa palavra traz para as nossas vidas. E nessas 76 vezes ela sofre algumas variações. Como ela, podemos falar sobre o Evangelho do Reino, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho do seu Filho, o Evangelho da glória de Cristo, o Evangelho da salvação, o Evangelho da paz e o Evangelho eterno, conforme está Apocalipse 14, 6. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e aguardo você e permitindo Deus, próximo vídeo estarei falando sobre os evangelhos sinóticos, o que eles têm de semelhança, diferente, e quais as implicações do evangelho sinótico para a essência do evangelho e a nossa praticidade de vida. Deus abençoe em Cristo Jesus.